Agora nós vamos para a aula de História, né? Dia 9 de junho, terça-feira, apostila, página 6. Nós vamos dar continuidade aos grupos humanos, né? Antigos no Brasil, tá? O que eles faziam, o que eles praticavam, e hoje nós vamos ver eles praticando a agricultura e tornando-se sedentário, não mais em busca, né, de alimentos. Os alimentos tudo mais próximo para eles não precisarem se locomover muito, tudo mais próximo. Então vamos lá? Com o passar do tempo, os antigos grupos humanos que viviam no território que mais tarde seria o Brasil, tá, foram se tornando agricultores. Então, esses grupos antigos, eles já estavam aqui, logicamente que não era o Brasil ainda, seria o Brasil, né? Eles já estavam aqui. E eles foram se tornando agricultores, eles começaram a plantar para poder comer, não é verdade? Então, vamos lá? Entre 3.000 e 2.000 anos atrás, esses grupos humanos já praticavam agricultura, eles já plantavam e já colhiam. E já haviam domesticado alguns animais. Começaram a trazer alguns animais próximos a eles. Eles passaram, portanto, a ser sedentários, porque eles não precisavam mais se locomover para em busca de alimentação, né? Estavam tudo próximo, eles começaram a plantar e a colher, trazer os animais mais próximos, eles não precisariam mais ficar andando atrás. Por isso que eles eram chamados, começaram a passar a ser sedentários. Esses povos agricultores, eles cultivavam uma grande variedade de plantas, como o milho, a batata, a pimenta, o cará, que é uma espécie da família da mandioca, amendoim, abóbora, maracujá, cacau e muitas outras. Para organizar suas plantações, eles praticavam a coivara, uma técnica de queimada para limpar a terra. Então, o que era a coivara? Eles viam um determinado espaço para plantar, né? Só que lá tinha muitos vegetais, mato, capim. O que eles faziam? Eles queimavam aquela plantação, aqueles vegetais que tinham ali para limpar a terra para depois plantar, tá? O milho é plantado em todas as regiões do Brasil e serve como alimento para humanos e como ração para animais. Isso até hoje, né? O cacau é a fruta com a qual se fabrica o chocolate. Então, com o cacau é que se fabrica o chocolate, que é tão gostoso que todos nós gostamos, né? A Bahia é o estado brasileiro que mais produz cacau atualmente. Ainda hoje, a maioria dos indígenas do Brasil pratica a coivara, mostrando que técnicas e costumes antigos podem permanecer nos tempos atuais. Para realizar a coivara, os indígenas derrubam um pequeno trecho de mata e deixam os troncos das árvores no chão, secando ao sol. Depois, ateiam fogo aos terrenos de forma controlada para evitar o excesso de calor e dano às raízes e ao solo. Então, eles se preocupam em não prejudicar o solo, né? É nesse terreno queimado, coberto de cinzas e de diversos vegetais, que o plantio é feito. Em geral, planta-se após as primeiras chuvas, em um solo que se tornou bem rico e fértil. Então, até hoje eles têm esse costume, né? Eles fazem uma pequena queimada, tá? Aí eles esperam chover, aí depois que esse solo se tornou bem rico e fértil, é que eles vão plantar para a sua sobrevivência. Eles plantam para a sobrevivência deles, da tribo onde eles moram, tá bom? Fazendo cerâmica. Os antigos grupos humanos que se estabeleceram no Brasil também sabiam fazer objetos de cerâmica. Construíam potes, jarros, vasos, urnas funerais. O que são urnas funerais? Recipientes fechados em que os antigos grupos humanos costumavam abrigar os restos dos indivíduos mortos. Nesse caso, eram feitas de cerâmica, não era feita de madeira como hoje. Eles usavam a cerâmica, tá bom? Aqui vocês têm, né, a fotografia, a foto, né, dos objetos que eles faziam com cerâmica, porque eles começaram a utilizar esses objetos
para comer, né? Para aquecer no fogo. Então eles começaram a perceber que eles precisavam fazer alguma coisa para ficar mais fácil, para comer, para colocar as coisas dentro, os alimentos, né? Os antigos povos da tradição, o que é a tradição? É o costume que vai sendo levado, transmitido de geração para geração, tá? Os antigos povos da tradição tupi-guarani viviam nas áreas do litoral, desde o nordeste até o sudeste do território que hoje é o Brasil, há cerca de 1500 anos. Faziam objetos de cerâmica ricamente pintados e decorados e praticavam a agricultura. Os antigos povos da tradição Itararé viveram no sul do Brasil. Então aqui, ó, os tupi-guaranis eles viveram mais no nordeste e no sudeste do Brasil, tá? No nordeste lá em cima e no sudeste um pouquinho mais para baixo. Já os Itararés viveram no sul do Brasil, bem aqui embaixo, nos estados aqui de baixo do Brasil, há cerca de 1600 anos. Alguns deles eram povos do Sambaquis e viviam no litoral, próximo do mar. Produziam diversos objetos de cerâmica, pescavam, caçavam e coletavam alimentos. Os antigos povos da tradição marajoara viveram na ilha de Marajó, no atual estado do Pará, na região norte do Brasil, entre os anos de 400 e 1300 anos aproximadamente. Praticavam a agricultura e produziam peças de cerâmica com vários detalhes. Olha que bonito, né? Aqui as peças de cerâmica com vários detalhes, né? E aqui ao lado nós temos os antigos povos da tradição Santarém ou Tapajó viveram na região do rio Tapajós, em um vasto trecho que passa pelo atual estado do Pará, também na região norte, entre os anos 1000 e 1400 aproximadamente. Produziam peças de cerâmica e por vezes representavam animais da floresta. Então aqui, além de eles esculpirem com cerâmica, eles representavam alguns animais da floresta, né? Que eles conheciam no caso, tá bom? Então, a aula de hoje de história é essa, tá bom? Falando, né, sobre os antigos grupos da prática da agricultura e fazendo a cerâmica, ok? Aqui nós falamos em algumas tribos indígenas, onde elas se localizavam e o que elas faziam na parte da cerâmica, ok? A professora vai encaminhar uma folhinha para vocês com 3 perguntas relacionadas a essa aula de hoje, tá? As páginas 6 e 7. Então, para vocês responderem, vocês vão ter que assistir o vídeo, a aula da professora, vão ter que ler novamente o texto das 2 páginas. Aí vocês vão pegar essas 3 perguntinhas, vão copiar no caderno de história, tá? Mesmo quem tem impressora, eu gostaria que copiasse no caderno de história, tá bom? Precisa escrever um pouquinho, né? Então, são 3 perguntas relacionadas ao texto, tá? Então, a professora colocou lá, Poá, 9 de junho de 2020, atividades história. 1. O que plantavam os agricultores, os antigos grupos humanos que viviam em um território que mais tarde seria o Brasil? O que eles plantavam? Lá na página 6 vocês vão encontrar, né? Era o milho, era a mandioca, o que eles plantavam, tá? 2. Qual o nome da fruta a qual se fabrica o chocolate? Qual é a fruta que eles já plantavam, que eles já cultivavam e que hoje se fabrica o chocolate? Também na página 6 vocês vão estar encontrando, só responder. Quais os objetos de cerâmica que os antigos grupos humanos sabiam fazer? Página 7. Lá em cima já tem, não é? Lá em cima já tem, tá bom? Quais eram as peças que eles faziam, que eles sabiam fazer, tá bom? Lá na página 7, lá no primeiro parágrafo, vocês já vão encontrar a resposta, tá bom? Então, hoje essa é a aula de história. Depois a professora encaminha para vocês as 3 perguntinhas para vocês copiarem no caderno, tá bom? Até mais, até a próxima aula.